Olá pessoal, boa noite. Que alegria estar com vocês aí na nossa segunda live falando do reino. Hoje nós estamos com um tema aí muito forte, muito forte. A gente sabe que esse tema aí com certeza tem algumas divergências, divide opiniões, mas no cerne desse tema todos nós acabamos que concordamos que é um tema real e extremamente relevante que precisa ser tratado. A nossa primeira live, vocês sabem que nós falamos sobre o reino de Deus e os dias atuais. Nós tivemos aqui conosco nosso mestre, pastor, doutor Gilmar Vargas, o nosso querido mestre, pastor, doutor Marcelo Nogueira, que abrilhantaram aqui com muito conhecimento, muito temor de Deus, com um tema profundo e que foi tratado com a seriedade que nós sabemos que precisa ser tratado, e hoje não será diferente. Essa é a nossa segunda live. A nossa terceira live nós falaremos sobre o reino de Deus e o ocultismo dentro da igreja. É um tema também muito forte. E a nossa quarta live, eu estou falando aqui das 4 primeiras, nós teremos uma série aí de aproximadamente 16 lives. A nossa quarta live nós iremos falar sobre o reino de Deus e as mulheres, onde nós falaremos sobre coisas importantíssimas também, a relevância das mulheres, o papel das mulheres dentro da igreja. Então eu já quero convidar você aí, você que já conseguiu entrar, está online com a gente aí, ouviu, você pegar essa live, clicar aí no aviãozinho, indicar para um, dois ou mais amigos. Nós iremos aqui já fazer contato com os nossos palestrantes, debatedores, para que nós possamos já começar com esse bate-papo aí, e com certeza vai ser muito proveitoso, muito produtivo, e Deus ele vai falar fortemente ao seu coração. Deixa eu já chamá-los aqui. Boa noite, graça e Olá, paz. boa noite, pastora Boa Kaline. noite. Como é que a senhora está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Deixa eu aumentar esse som que tá bem baixinho e ajustar essa câmera que tá meio troncha. A senhora consegue me ouvir bem? Perfeitamente. É isso aí, estamos esperando aí, pastor Hernani. Eu tenho certeza que hoje aí essa live vai ser forte, poderosa. Nós iremos, com certeza, aí, com muita sabedoria e prudência, tratar desse tema, mas com muita verdade e coragem também. As pessoas me chamaram aqui no privado, até minha irmã caçula, ela me mandou mensagem, ela falou assim, Vitor, essa live vai ser forte. Ela não é cristã, não. Ela falou assim, essa live aí Ai, meu promete. Ela me marcou. Deus. Com certeza, Deus vai falar fortemente ao coração das pessoas que estarão assistindo. Só vou pedir só um minutinho, enquanto vocês que estão entrando estejam mandando aí os aviãozinhos. A pastora Kaline também vai mandar aviãozinho convidando as pessoas. Amém. Eu estou Tô. tentando contato aqui rapidinho com o pastor Hernani. Só um minutinho. Muitas pessoas elas nos perguntam, né, o porquê dessa live. Na verdade, essa live ela surgiu a partir de um livro que eu escrevi. Deus ele me iluminou, né, para nós estarmos escrevendo sobre esse tema. O tema do livro é Que Reino é Esse, né? Nesse livro eu falo sobre o reino de Deus sob diversos prismas, né? A visão de um menino nascido e criado dentro de uma comunidade,
eu falo na visão de um adolescente que começou a liderar aos 16 anos de idade, eu falo na visão de um jovem que liderou vários ministérios dentro da igreja, e eu também falo sobre o reino do medo, que nós falaremos desse tema hoje, o reino da culpa, o reino da ganância, falo sobre o reino dos coaches, falo sobre o reino do ocultismo, o reino das magias, branca, negra, falo sobre o reino do satanismo e também falo sobre o reino de Deus. E por isso nós estamos aqui. Eu sou o pastor Vitor Mariel, para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar na IBR Lisboa, aqui em Portugal. Eu sou ovelha do bispo Rogério Rocha, pastora Ana Bela Rocha. A pastora Ana Bela está aqui com a gente na nossa quarta live. Né, o bispão aí, a gente tem conversado com ele aí para ver a agenda, ele deve estar talvez na sexta, nós estamos fechando aí a agenda e vai dar tudo certo aí, e por isso nós estamos aqui tratando desses temas. O pastor Hernani ainda não respondeu, e nós sempre temos aqui alguns contatos, alguns amigos que a gente já deixa de backup, porque sempre pode acontecer. Não sei se é algum problema de internet, eu vou tentar de novo aqui trazer o pastor Hernani. Ele está perto de mim, a nossa região não está das melhores para internet. Ah, não tá? Eles têm tido bastante problemas aqui. Mas se a gente não conseguir falar com o pastor Hernandes por causa da hora, eu já vou trazer, eu vou trazer um outro amigo que também já está sempre a posto. Maravilha. Nesses momentos assim, né? Como a live ao vivo, a gente já deixa alguns amigos já pronto aí e fala, ó. Não, você elevou o nível do planejamento agora. O nível agora subiu. O nível do planejamento estourou o termômetro. Eu vou só dar mais um minutinho, peço desculpa às pessoas que já entraram. Só vou dar mais um minutinho, já estou falando com a amiga aqui. Você já está pronto? E aí eu vou trazer o amigo para a gente conseguir, para a gente... Enquanto você loga, deixa eu dar uma boa noite para a Tainá, que está aí na live. Ela vai dar uma aula agora lá na igreja de as 7 esferas de influência da sociedade. Então ela vai começar hoje com religião e aí tá aqui dando um oi pra gente. Deus te abençoe, Tainá, que você flua muito lá. E vai falar um pouquinho de como a religião impacta as outras esferas, né? Como que você é ativado dentro do ambiente do reino para alcançar negócios, economia, mídia, comunicação, família. Então, quebra tudo lá, meu amor. Quebra tudo. Amém. Que Deus te abençoe, deixa Deus te usar lá, como o bispão ele sempre fala aqui, meu bicho ele sempre fala, deixa Deus te usar. Pastora Kaline, o nosso amigo ele pediu só um tempinho aqui, enquanto Tá. o nosso amigo ele pediu esse tempinho, para a gente já ir começando aqui na nossa live, para não tomar muito tempo, como a gente está falando sobre a cultura do medo, né? E hoje eu confesso que eu não sabia, né, dessa experiência da senhora, que a senhora colocou nas Como suas pode, redes. né? Jesus se dance essas coisas. Deus ele trabalha de uma forma assim impressionante. Eu não sabia quando nós fizemos o convite, é de Deus mesmo isso. E foi exatamente no ponto que a senhora abordou hoje sobre essa questão da cultura do medo, né? Então, para a gente tratar sobre a cultura do medo, a senhora pode falar só um pouquinho para a gente aí já sobre o que seria essa cultura do medo, como que a senhora vê isso, só como pano de fundo para É. as pessoas que já estão entrando aí. Eu comecei a debruçar no assunto, aí a gente vai passando mal, né? Aí eu tive que externalizar, corri nos meus stories. A gente trabalha muito esse assunto por aqui. Quando meu amigo, o pastor Marcelo Nogueira, me falou de você e disse qual o tema que você tinha proposto para nossa conversa, eu falei, nossa, eu tô dentro, tô dentro. Ele tá sem luz e sem internet, ele acabou de se comunicar. Dá uma olhada aí, pastor Ele Hernandes. falou aqui, ele falou aqui, ai Jesus, pastor Hernani está sem luz e sem internet. Misericórdia. Ele Continua, não continua, tô consegue ouvindo. conectar, então vamos lá. Uma pena, né? Ele é incrível. Eu conheci o pastor Hernandes, ele é amigo de uma pastor, ele é pastor de uma amiga minha. Ele é pastor da pastora Kate.
E eu o conheci numa live com ela, ele é sensacional. Uma pena ele não conseguir logar aqui agora. Mas vamos lá. É, o que que é a cultura do medo, né? A gente, a gente tantas vezes está exposto, né, Vitor? A gente está dentro da cultura sem saber que está nela. Ela é tão sutil, ela vai penetrando, né? Como uma raiz que se entrelaça numa árvore, ela vai crescendo junto. Quando você vê, você está totalmente tomado, dominado, você nem percebeu. Então eu vou tentar resumir aqui o que que significa, né? O que que é a cultura do medo? Você imagina você chegar dentro de um ambiente, né, cristão, que tem um líder ali, tem um pastor, tem um líder espiritual ali naquela congregação, naquela comunidade de fé. E a forma como a coisa é conduzida ali dentro é debaixo de opressão, de intimidação, de manipulação. É debaixo de um autoritarismo, é debaixo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, é debaixo de cala a boca e não bota a tua opinião, que quem sabe aqui sou eu. Essa é a cultura do medo. A cultura do medo, ela expõe as pessoas a uma realidade que elas nem orar conseguem. Elas são tão expostas a um ambiente opressor, né? A cultura está tão impregnada ali do medo, isso tem origem, né? Isso não nasceu, não surgiu do nada, mas ela tá tão impregnada que Deus ele é tão castigador, ele vai condenar e julgar cada microação e atitude que eu tomar de uma forma que a pessoa não consegue ter paz para se relacionar com Deus. Ela vive uma esfera, uma ela vive numa nuvem de culpa e cobrança. Se resume a culpa e cobrança. O tempo inteiro ela está exposta a um sentimento de culpa e cobrança. É como se nada do que ela fizesse ou fosse suficiente. Nada do que eu seja ou faça é suficiente. Sempre Deus está chateado comigo, sempre eu estou devendo alguma coisa para Deus. Então a cultura do medo ela se manifesta num ambiente que é regido pela opressão. Eu acho que a gente consegue resumir, né? Não sei se Vitor quer completar. Pode chamar de Vitor ou Pastor Vitor? Fica à vontade, Acabei de, Vitor, não tem problema. acabei de descobrir que você é pastor um pupilozinho que a gente tem aqui, o Elias. Elias é O fotógrafo. Elias, Ele, ele é um jovem maravilhoso, está lá ele na é um nossa igreja. fofo. A Na gente chama. verdade, o pastor dele é o Bispo Rogério Rocha, que é o nosso pastor, Isso, mas ele está ele lá com a falou. gente. É o Isso. Bispo Rogério Rocha, é o nosso pastor lá, o nosso líder, né? Reforça aqui novamente um abraço para o Bispo, ele vai estar aqui na live. E o Elias está lá com a gente, é um jovem abençoado. Ele comprou meu livro lá, está lendo lá, tá feliz Maravilha. lá, falando que A Deus gente tem falado chama, por ele. chama Elias de Tisbita. A gente fala, olha o Tisbita. Não, então, como você bem colocou, a ideia inicial era exatamente essa, né? Definir o que, que seria essa cultura do medo. Na verdade, a cultura do medo, então, é uma estratégia, né, que vem sido cultivada, infelizmente, ao longo dos anos, não só na história recente, né, mas nós acompanhamos essa cultura sendo desenvolvida pelo segmento religioso, que, em síntese, ele visa realmente a encarcerar, aprisionar as pessoas. Eu vou chamar o meu amigo aqui para ele entrar na live. Tinha dois amigos prontos. Um vai entrar Gente, agora aqui, já tu estou não para dando de convite. subir o nível do planejamento, meu Deus. Não, Uma é ao aula de vivo. planejamento nessa Não, live, Brasil. sim. Então, ó, meu primeiro Buenas amigo, noches. pastor Alexandre Bonini. Que Boa honra noite, tê-lo aqui pastor conosco. Alexandre. Olá, Pastora boa Karine, noite. pastor Alexandre. Boa noite. Cumprimento o povo aí para você respirar. Eu já tinha falado, qualquer coisa a gente vai chamar aqui. Fez o Fala aí, laço cumprimenta o povo aí. assim, né, pastor Alexandre? Fez o laço. Pum. Amém, E amém. ele sempre puxa a minha orelha que ele falou assim, ó, já vou entrar na live já orando que você esqueceu de orar de novo. Ele falou isso comigo. É o Então já ora aí, é pastor. o contra-regra, o pastora Karine. Eu sou o contra-regra. Eu tenho os meus aqui também. Eu tenho os meus contra-regras. Amém. Vamos lá, pastor, tá com a Olha, eu quero palavra aí. agradecer primeiramente aí o pastor Vitor, né, pelo convite. É, pastora Karine, Amém. pela predisposição. Estamos aqui na torcida para que pastor Hernani consiga
se conectar, porque, como ela já disse, ele tem muito conteúdo e vai, com certeza, contribuir com essa live, com esse assunto que é muito importante. Né? Parabenizar mais uma vez aí o pastor Vitor pela iniciativa. Tenho certeza que vai contribuir muito aí para a promoção da nossa maturidade. Bom, vamos orar? Amém. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, queremos Te agradecer por essa oportunidade, queremos Te agradecer pela vida do Teu filho, pastor Vitor, que está à frente, Senhor, conduzindo essa live, o Senhor tem falado o coração do Teu filho. Quero também, nessa ocasião, Te agradecer pela vida da Tua filha, a pastora Kaline, que tem se debruçado sobre esse tema. O Senhor tem falado o coração da Tua filha. Toma também, Senhor, o Teu servo, pastor Hernandes, ó Deus, que agora se encontra com esse problema, mas Te pedimos que o Senhor venha entrar com providência e que essa live seja uma live de bênção, Senhor, de compartilhamento, que possamos ser iluminados, ó Pai querido. Que todo aquele que ouvir, que estiver participando, seja ao vivo, aqueles que estarão ouvindo posteriormente, que sejam alcançados, sejam abençoados, que sejam iluminados, Pai querido, para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor venha conduzir essa live, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alexandre, a gente começou aqui falando sobre a cultura do medo, a gente trouxe uma definição do que seria essa cultura do medo, a gente afirmou aqui que, na verdade, é uma estratégia que tem sido elaborada e implantada nas igrejas, né, que visa encarcerar as pessoas, aprisionar as pessoas de várias formas, e a gente vai detalhar isso daqui no segmento da nossa live. Entretanto, a gente pode afirmar que, pela palavra, né, só para dar uma palavra, segundo Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, né? E também 1 de João 4,13 vai dizer, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa todo medo, porque o medo põe castigo. O que o senhor consegue contribuir já à guisa de introdução sobre essa questão da cultura do medo aí? Eu acho Contribuir que no sentido de nível de agregar aqui. introdução, Vitor, acho que é bastante interessante a gente fazer uma breve retrospectiva para aqueles que estão participando a primeira vez, o que vem a ser o reino de Deus. Né? Então, na live anterior, pastor Marcelo Nogueira e pastor Gilmar compartilharam muito, explicaram muito. Assim, claro que o tema é muito amplo, não tem como esgotar o assunto, mas eu penso que se a gente fosse usar uma definição mais clara, mais simples, até pelo que os palestrantes compartilharam conosco na semana passada, o reino de Deus ele pode ser traduzido como governo de Deus. E esse governo, ele de maneira nenhuma ele promove abuso, de maneira nenhuma ele promove prisão, encarceramento. Não, pelo contrário. O governo de Deus ele promove vida, ele promove salvação, ele promove libertação. E ele vai se estabelecer em todas as áreas do indivíduo. Ele promove uma ampliação da cosmovisão desse indivíduo. Ele não promove amarras. Ele promove uma libertação em todas as áreas da vida desse indivíduo que agora tem um encontro com Cristo. Ele é alguém livre, é alguém leve. Então, essa ideia de encarcerar, mesmo que involuntariamente, porque é possível que as pessoas nem saibam que estão sendo aprisionadas ou encarceradas. Com certeza, a pastora Kaline vai falar um pouco disso mais à frente. Mas isso é muito preocupante, né? Quando lideranças tentam, de alguma forma, tolir o direito, tolir até mesmo a forma de pensar. Quando você não promove esse desenvolvimento, isso aí já é, indiretamente, uma cultura opressora. Então, a gente percebe, inclusive foi até uma pergunta na semana passada, a gente percebe que essa via ela caminha na contramão da proposta do reino de Deus. Caminha na contramão da proposta, pastor Alexandre, mas é tão amplamente, entre aspas, aceito, que acaba sendo a normalidade. Como pode, né? A maioria esmagadora funciona nesses moldes. A gente consegue pensar igrejas saudáveis num mar de igrejas que, por mais que a liderança estratégica da igreja seja saudável, dentro, né, das atuações ali em cada ministério, você percebe a cultura do medo agindo. Então, ela é tão ramificada. E aí, o que eu penso também? Ela é tão enraiza e ramifica. Eu entendo assim, de alguma forma, até o líder que está fazendo isso
parece que não tem consciência do que está fazendo. Eu acho que é uma reprodução tão automática, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é tão natural repetir e a gente repete padrão, a gente repete comportamento, a gente repete o padrão da ambiência que nasceu. Então é tão automático reproduzir. Esse líder recebeu isso e ele está fazendo a mesma coisa que ele aprendeu lá atrás. Ele nem pensa que isso está totalmente fora. E aí, o que, que a gente pensa, né? O que, que eu entendo? A gente precisa questionar e fazer diferente. Eu preciso parar e questionar, mas na cultura do medo é proibido questionar. Na cultura do medo eu não posso questionar, porque questionar fere. Questionar ofende. É como se a fé fosse tão frágil que se eu fizesse uma pergunta, desmontaria o castelinho de areia. Então eu não acredito numa fé tão líquida. E aí eu não podia fazer perguntas, né? Então a cultura do medo, ela te proíbe de perguntar. É mais fácil ninguém fazer perguntas e todo mundo balançar a cabeça quando alguém disser que sim, né? E Exatamente. tem uma Só pegando, citação. desculpa, só um ponto, pastor Alexandre, que a pastora Kaline colocou, é só para a gente amarrar a ponta. Na verdade, essa cultura a gente não pode chamar de normal, porque Sim. normal é tudo que está dentro da norma. É comum, porque a senhora colocou a expressão normal, e a gente sempre tem alguém aí ligado e vai dizer assim, poxa, é normal? Não. O normal é nós vivermos o evangelho de forma plena, Muito bom. cristocêntrica, com amor, graça, perdão, seguindo os princípios bíblicos. Então, não seria normal. Entendi que É quando a tão senhora colocou normal, a senhora comum. está usando comum. Acaba Comum. que é uma prática que está sendo comum, Gente, mas não é eu tô normal. numa aula aqui, acabei de aprender. Uso normal o tempo inteiro, não sabia. Não, é só para a gente amarrar essas Perfeito. pontinhas, né? É Mas tá bem, comum. é Maravilhoso. comum. Muito bom, É, não. obrigada. É, Ah, o Segue, homem pastor chegou na Alexandre. live. o nosso Chegou o professor homem está na na área live, aí, ô Vitor. Brasil. Nosso professor está na área. Ô Vitor e Kaline, e a gente ouve, né? A gente ouve muito a questão de, olha, ai daquele que se levantar, ou ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Então, essas frases, elas vão sendo construídas e parece que isso penetra de maneira involuntária no intelecto da pessoa, que ele já pensa que o fato dele questionar alguma coisa, ele já está pecando. Quando, na verdade, isso é uma grande distorção, né? O ungido é o Senhor, é Cristo, né? Então, o fato de você, de alguma forma, discordar, isso não se caracteriza como um pecado, né? É claro que, como você falou, isso não é normal, pode ser usual, mas não deve ser normal. O próprio Jesus ele disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. E aí, o tema da live, você percebe que o tema já é, ô Vitor, o tema já caminha é contramão. O reino de Deus e a cultura do medo. Não existe o medo na cultura do reino de Deus. Não existe, não pode existir. O medo proposto, né, por uma liderança. Não pode existir. Isso é totalmente antagônico à cultura do reino. Eu quero mais uma vez aqui retornar à live anterior. A gente trazendo à tona o que significa reino de Deus, quais são os seus valores, quais as características desse reino, justiça, de paz, sabe, que promove a liberdade, que promove a salvação, a edificação, a cosmovisão, a amplitude da vida. E é tão danoso essa questão desse medo no reino de Deus, que isso vai impactar as mais diversas áreas da vida desse indivíduo. Não somente a questão espiritual. Desculpa te cortar. A gente vai caminhar para esse ponto aí no decorrer. Eu vou retomar só para a gente não ir para esse ponto agora. Tá bom, mas só ok. que tem uma ponta que eu acho que ficou solta aí, pelo menos eu fiquei com dúvida, pastor Alexandre, que se eu entendi errado, o senhor me corrige. O senhor colocou aí que na cultura do reino não cabe a cultura do medo. Foi isso? Eu entendi bem? Na cultura do reino de Deus não cabe a cultura do medo, ou seja, não tem medo na cultura do reino, seria isso. Esse Se eu medo entendi bem. que eu estou dizendo é o medo imposto. O medo Não é o medo natural, exatamente. o medo. Exatamente, a gente está falando desse medo opressor, de um gerenciamento travestido de liderança. Não. Então não existe. Então eu poderia afirmar, se está tendo a cultura do medo, o reino já deixou de existir há muito tempo. Pastora Kaline, Eu a acredito senhora concorda com a que sim. afirmação? Eu estava debruçada no artigo, né, do livro que você me enviou, o capítulo, e a primeira coisa
que eu fiz foi olhar o original da palavra temor, né? O temor é o Sim, princípio da sabedoria. sim. Aí eu fui olhar o original de temor, nem vi que na frente, depois eu continuei, e lá na frente você mencionou a mesma coisa no original. Eu já estava rabiscando tudo, porque o temor, ele tem a primeira referência, e ele, quando se refere a Deus, ele fala de reverência, de piedade, de devoção. Então, esse temor não é medo, é uma extrema devoção, é um desespero de amor, é uma reverência absurda. Então, não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo, está lá na primeira carta de João. Então, se eu me relaciono com Deus, que eu tô com medo de ser punida, eu já perdi todo o vínculo do que Jesus fez para me religar. A É verdade. reconstrução que me religou, eu já perdi. Só que, pensa comigo, a gente está aqui no Brasil. O pastor Alexandre está aqui ou está aí com você? Ele está aí Estou aqui no Brasil. no Brasil. Ah, você Ele está aqui? é, eu nem Qual apre- cidade? eu Qual nem, lugar? Rio de Janeiro, Rio de Não, Janeiro. o pastor qual Alexandre lugar? eu nem apresentei, Eu estou em ele é Jardim da Belém América. Church. Ah, você está pertinho de mim. Mas ele é lá É, da Belém Church. Desculpa, pastor Alexandre, eu nem apresentei, ele é da Belém Church aí. Ele é tão de casa, ele estava na outra live, é amigo aí, para todas eu as vi lives, na é lá outra da live. A Belém. outra live foi uma aula absurda. Eu fiquei escrevendo igual uma doida, anotando tudo. Vocês são muito fera. Mas Meu Deus. agora, olha só para a gente seguir aqui, por causa do nosso tempo, dentro desses pontos eu também separei aqui que, na verdade, nós temos aqui muitos exemplos históricos e também atuais falando sobre essa cultura do medo. Né? Uma delas a gente conhece, muito difundida, muito propagada, que é a questão da Inquisição, que teve aí pela Igreja Católica durante a Idade Média, onde se utilizaram vários métodos e, segundo os estudos, eu estou aqui apenas propagando o que foi divulgado através dos estudos, muitas heresias falando sobre o inferno, para que pudesse manter esse controle opressor das pessoas também. Fala-se também sobre os cultos extremistas modernos, né? Na verdade, é um grupo que proíbe seus membros de fazerem questionamentos, como vocês mencionaram, sobre ameaça de maldição. Fala um pouco sobre isso, pastor Alexandre, sobre essa postura, já foi dito aqui, mas só esmiuçar um pouco mais, sobre essa cultura de lideranças que ameaçam com maldição. Se você me questionar, como a pastora Kaline colocou, se você me questionar, você é réu do inferno, eu sou sacerdote, é dessa forma. Fala um pouquinho sobre esse ponto e a gente vai. Esse entendimento, ele caminha por alguém que realmente é ignorante acerca da Escritura. Porque alguém que tem um mínimo de conhecimento, ele não vai se manter num ambiente danoso como esse. Né? E a gente percebe que essa intenção, na verdade, é para que haja ali uma perpetuação no poder daquela liderança. Então, toda e qualquer pessoa que se levante, que de alguma forma ofereça uma ameaça para aquele líder, automaticamente ele vai, não deve, no reino de Deus não existe isso. Porque no reino de Deus não existe posição de poder. A gente percebe isso, os discípulos eles comentam sobre isso, e Jesus de maneira nenhuma ele alimenta esse tipo de sentimento ou de pensamento. Então, quando a gente percebe esse tipo de atividade, esse tipo de atitude por parte da liderança, porque a gente chega a essa conclusão que, na verdade, são métodos de controle e para que haja realmente essa perpetuação no poder daquele líder que se encontra no momento. Então, Posso? Vai, diga, pronto. claro, fica à vontade. Não, vou te Deixa só atrapalhar. mandar um abraço para a pastora Grace. Pastora Grace, uma amiga, ela vai estar com a gente aqui também nas nossas próximas lives. Como eu me equivoquei com relação a alguns horários e dias aqui, ela estaria hoje com a gente nessa live, mas aí acabou que a gente não conseguiu fechar a agenda, mas ela vai vir com tudo aí também, pastora Grace, escritora, mulher de Deus, está aí junto com a gente nessa live. Que Deus abençoe a senhora. Manda um abraço para o Bispo Robson, meu amigo também. Estão lá fazendo a obra, ganhando ali Nova Iguaçu para Jesus, Estrada da Palhada ali. Que Deus abençoe a senhora. Tamo junto aí. Vai, pastora Kaline, desculpa. Então, a pastora Grace colocou aí, acontece de forma velada, né? Sempre usando uma estratégia bíblica. O pastor Alexandre falou: quem tem conhecimento, mínimo de conhecimento, não fica num ambiente desse. Fica. Por que que fica? Hoje eu tenho 38, mas pastor Alexandre, eu tinha 3, eu tinha 4.
fazia parte da minha construção. Eu tinha 4 aninhos, sentada num banquinho, escutando alguém falar que não se levanta a voz para o ungido do Senhor. Nem personalidade estava formada ainda e já estavam incutindo dentro de mim a cultura do medo. Então, você tem um temor tão grande, né? Um pavor, um desespero de ir para o inferno, de ser amaldiçoado. Isso faz parte da construção do que fizeram com você. Então, só para ter uma ideia, tem mais ou menos 10 anos, mais ou menos 10 anos que eu rompi com a cultura do medo. E ainda tem gente que eu toco um dia, né, que vem dessa cultura, e no outro dia a pessoa fala, pronto, eu tô livre. Eu falo, gente, tem 10 anos que eu tô desintoxicando de tanta culpa e cobrança que colocam, nem orar a gente conseguia. Então, o que acontece? O pastor Vitor mencionou a Inquisição, né? Você começa lá, século XII até século XV ali, Inquisição medieval, Europa. Levantou heresia, vai ser punido. Só que o que era heresia? Era qualquer coisa que alguém denunciasse, era uma denúncia anônima. O cara não tinha direito de defesa justa. E ele ia já ser lançado para o tribunal. E aí você imagina, Inquisição Espanhola, 1400 e pouquinho até 1800 e pouquinho. Perseguia judeus, muçulmanos convertidos, protestantes. Aí a Inquisição Romana, 1542 até 1965. Pensa num período que a Igreja Católica assume como um tribunal, como uma tentativa de contra-reforma. Eu preciso dar uma resposta a essa reforma protestante. Gente, é tão enraizado, porque você imagina, né? Qualquer coisa que ameaçasse a fé. Você vai olhar, por exemplo, Idade Média, a gente chama Idade das Trevas, né? Não tiveram muitos avanços, não houve muitos avanços tecnológicos, científicos. Era proibido pensar, era proibido ter novas ideias. Isso ameaça a igreja. Então, para a gente pensar, por exemplo, Inquisição Espanhola, o Estado regia. Inquisição Romana, o Vaticano que controlava. Era regido pela igreja. Então você imagina, a igreja vai guardar a sua autoridade. Era uma forma de proteger a igreja. Então você percebe, por exemplo, dentro da cultura do medo, a instituição ela é absoluta. A denominação é absoluta. É o mesmo sistema de proteção da autoridade da igreja. Como se a fé precisasse de uma defesa dentro de uma estrutura institucional. Vocês concordam com o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? É como se eu defendesse a instituição. É exatamente o que aconteceu. Vai ferir a Igreja Católica. Então a gente vai perseguir, vai condenar, vai torturar e, em alguns casos, fogueira. Eu vou, em defesa da fé, aniquilar o que está ameaçando a fé. Então, num mínimo de pensamento diferente, de uma pergunta ali fora da caixa, você é uma ameaça para a igreja. O molde da Eu, Inquisição é relativamente recente, se a gente parar para pensar, né? assim, Você não eu está tenho, falando eu de... tenho uma, eu tenho uma dúvida, pastora Cali. Porque assim, quando a gente compara essa época da Inquisição, eu concordo que se a pessoa ela tivesse conhecimento, mesmo ela tendo conhecimento, acabava que ela se submetia para não morrer, né? Sim. Então, assim, só que eu penso que nos dias atuais, é minha dúvida, eu penso que nos dias atuais, se a pessoa tiver conhecimento, porque hoje as pessoas elas estão ficando porque elas ainda, é a minha percepção, não sei se eu estou correto nessa análise, mas elas ainda olham os seus líderes como os sacerdotes infalíveis, imutáveis, a última instância. Mas só que a Bíblia fala que depois que Jesus morreu e ressuscitou, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Então, nos dias atuais, eu acredito que quando a pessoa tem conhecimento, ela não fica. Em que sentido que ela não fica? Ela já olha para aquilo ali e fala: não, eu sei que se eu sair, eu não estou debaixo de maldição. Eu sei que se eu não obedecer essa palavra, eu não estou debaixo de maldição, porque essa palavra ela vai de encontro e não ao encontro da Bíblia. Deixa eu colocar de uma forma mais clara para quem está nos assistindo. Ela vai contra a Bíblia, entende? Então eu penso que hoje, quando a pessoa ela tem o conhecimento, realmente o conhecimento ele é libertador, percebe? Aí eu não sei, eu confesso que quando o pastor Alexandre ele afirma assim, não, quando ela tem conhecimento, ela não fica. Eu acredito que ficava lá na Inquisição, senão ela morria. Hoje eu não consigo bater se ela fica ou não fica. Que eu estou olhando aqui os comentários, pastora Grace colocando aqui, ela colocou fica, mas eu acho que é uma questão
meio nebulosa nessa parte, porque o conhecimento ele liberta. Ele é libertador, né? Só também está olhando os comentários da pastora Grace. Tô. O Eu conhecimento queria ele é falar uma libertador, coisa. Deixa sabe? eu Mas contribuir. senhora, Desculpa, te interrompi. Inclusive, Te interrompi. inclusive isso aconteceu com ela mesma, né? Com você, Kaline. Você permaneceu aí por muito tempo. É claro que você aí compartilhou que desde 3 anos de idade. Então imagine que nem a sua personalidade ainda havia sido formada. E é claro que todo esse ambiente vai, inclusive, contribuir para a formação da sua personalidade também. Mas em determinado momento da sua vida, os seus olhos se abriram, algumas coisas que Então, você tinha como verdade. Eu sei que é difícil, porque essa questão da deixa. manipulação, É, ela vai realmente tolir, inclusive, até a tua forma de pensar. Né? Agora, você falou da Idade Média. Hoje nós estamos na era do digital. Então, alguns anos atrás, o que era dito no púlpito era como, quase que uma verdade absoluta. Você não tinha acesso a outras lideranças, você não tinha acesso ao material que de maneira nenhuma, nós tínhamos acesso a uma live como essa. Então, o que era dito no púlpito, coisas que iam se desenvolvidas na vida cotidiana, coisas que iam influenciar, por exemplo, na cultura do indivíduo, iam influenciar em todas as áreas da vida desse indivíduo, hoje já não acontecem mais, porque existe uma gama de fontes para esse conhecimento, não somente o púlpito da sua igreja. Então, por exemplo, nesse exato momento, você está aqui no Rio, eu também no Rio, o Vitor está lá em Portugal, nós não sabemos exatamente, agora tem 18 pessoas conectadas, mas nós não sabemos quantas pessoas estarão assistindo essa live. E isso, involuntariamente ou indiretamente, vai fazer com que as pessoas comecem a se questionar. Bom, será que o que é dito na minha igreja, será que isso é verdade absoluta? Será que o que eu ouço é uma verdade absoluta? Será que aquela liderança ali, ele é de fato o ungido absoluto do Senhor? Será que tudo aquilo que ele diz, de fato, é verdade, é inquestionável? Eu não estou aqui dizendo que a pessoa tem que quebrar tudo. Não, eu estou dizendo que quando ele tem o mínimo de conhecimento, as escamas elas caem dos seus olhos e essa pessoa já não se sente mais refém daquele ambiente e ela tem agora a opção de sair, de não fazer mais parte daquele ambiente. Eu sei que é muito difícil, porque esses processos mentais, essa questão de toda essa, digamos assim, uma espécie de uma operação psicológica que vai acontecendo na mente do indivíduo, isso vai ficando muito internalizado de forma muito forte e vai promover, inclusive, até a forma como ele pensa. E ele sofre. Por isso que ele acaba sendo abusado, né? E isso vai repercutir em todas as áreas da vida. Eu não vou falar porque o Victor falou que isso vai vamos ser seguir. discutido um pouco mais à frente. Né? deixa eu Vamos seguir. Deixa só eu só ver, contribuir pastora Karine, aqui. a senhora quer arrematar aqui esse ponto para a gente seguir, que eu tenho uma outra pergunta. Quero, Só para quero. Eu queria só arremata. contribuir. Eu não posso reduzir a minha experiência, né? Eu não faria isso. É muito pouco significativo pegar um caso e dar representatividade. O que eu coloco é baseado, Deus me deu uma graça, né? Eu tô assim muito feliz podendo servir um movimento de líderes da última hora. E são muitos pastores, líderes, pastor Alexandre, pastor Vitor, o que eu recebo de mensagem no privado. E eu estou ouvindo aqui emocionando, porque conecta muito com tudo que eu vivi e com o que eu posso servir, né? É uma condenação. É triste. É uma sensação, e eu acho que isso, como o pastor Alexandre falou, né? A gente não teria acesso a algo assim. Então as pessoas estão sendo expostas a esse conhecimento. Eu estou botando para fritar nas lives que eu coloco. E aí as pessoas me chamam no privado e elas falam assim: pode? Quer dizer que eu posso pensar? Eu posso orar sim? Eu posso falar direto com Deus? O pastor não precisa orar por mim? É num nível assim que você se constrange. E aí eu estava falando antes, né? São 220 milhões de habitantes no Brasil. A maioria esmagadora repete o que ouviu e pouquíssimos vão checar o que realmente é, né? Então você tem uma propagação de igrejas repetindo o que receberam de século passado e aí vai reproduzindo aquele estilo de liderança. E hoje você mesmo dizendo para a pessoa: a porta está aberta, Sim. você é livre, pode sair. Não tem chave, não tem tranca, é só levantar e sair. Toda É a verdade. configuração mental e psicológica faz ela ficar sentada. Eu estou fazendo um trabalho para tirar líderes e pastores desse lugar.
Porque até o próprio pastor, ele é aprisionado dentro da própria cultura de medo que ele oprime. Ele não entende que ele está fazendo isso. Ele recebeu isso, ele só replicou. Então, assim, A gente chama fica. isso de escola, né? São escolas que vêm se perpetuando e as pessoas vão repetindo. Mas só que aí acaba que eu volto numa pergunta que eu fiz na live passada, que eu acho que elas vão no mesmo sentido, que é, se uma vez que nós tenhamos esse conhecimento e ele é libertador, a gente acaba tendo coragem de ir, como até a pastora Grace colocou aqui, conhecereis a verdade vos libertará. A questão é uma pessoa que chega na igreja, e eu acho que isso daí que é uma questão muito forte, uma pessoa que chega na igreja, aceita Jesus, e ela chega nesses segmentos religiosos, e elas são ensinadas dessa maneira, fica muito mais difícil dela conhecer realmente a verdade, porque a verdade para ela, naquele momento, é o que está sendo passado. Eu vou repetir o exemplo que eu dei na aula, na aula passada, na live passada, porque eu acho que ele ajuda a esclarecer. Foi até em colaboração com a pergunta do pastor Alexandre Bonini. Eu falei que é comparado a uma criança. Quando a criança nasce, igual minha filha. Eu tenho uma filha que vai fazer 2 anos, ela chega aqui e minha esposa não dá refrigerante, não dá açúcar, não dá isso. Então ela está sendo, para ela já está crescendo ali, não tomando refrigerante, não comendo açúcar, etc. Mas se ela tivesse aqui, minha esposa dando refrigerante, suco e tantas as outras coisas, ela ia crescer achando que aquilo era o correto. Eu estou fazendo essa analogia para dizer que uma pessoa que aceita Jesus, ela também está comendo a comida que estão dando. E ela não tem aquele discernimento para ela ver se aquela comida é boa ou é ruim, percebe? Então, nesse caso, é muito mais difícil conhecer essa verdade, ou como que quebra isso, pastora Kaline? Que pergunta fácil que eu te fiz agora. Eu tô percebendo. Só para vocês terem uma ideia, olha isso. Eu sempre fui apaixonada pela Bíblia, desde criança. Eu lia, pastor Alexandre, pastor Vitor, eu lia. Eu era adolescente. Eu falava assim, gente, mas esse Jesus aqui não parece nada com esse líder que eu tenho? Aí eu olhava assim e falava, engraçado, é muito diferente. Eu fiquei décadas, não, pelo menos uma década, olhando para cá, olhando para lá e dizendo, tem alguma coisa errada. Só que alguém encruou em você, eu não sei nem se existe essa palavra, imprimiu em você que você só pode sair dali se o anjo descer do céu e te der autorização, senão você não pode sair. Então, eu tô liberando isso aqui porque eu sei que muita gente vai assistir essa live e vai dizer, meu Deus, eu tô dentro disso. E eu não posso sair, Deus tem que falar comigo para. Deixa eu dar só um recado, um parênteses para seguir aqui os outros assuntos. Eu, quando tomei a decisão de sair, eu falei, eu preciso sair desse lugar. Existe uma cultura do medo aqui, eu preciso ir embora. E aí meu esposo na época falou assim, eu só vou sair se Deus falar comigo. Eu falei, então você fica esperando o anjo descer do céu e falar com você, porque eu tô morrendo, eu tô indo agora. E aí um mês depois ele estava comigo num novo lugar. Então, a gente fica aguardando uma confirmação, sendo que a confirmação é o que você está vendo. Você está percebendo que esse sistema de medo não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Tirar a tua família, arrancar a tua família debaixo desse sistema manipulador e intimidador. Segue aí. Segue porque... Tem muita gente comentando aqui e eu tô impressionado. Glória a Deus por isso. Eu não sei se eu vou ler errado, Sul Martins, ele coloca, eu quando era criança, percebia que a educação da minha mãe, bíblica, a educação bíblica, não era correta. Assim, glória a Deus que ele, já como criança, conseguia perceber. Mas a gente pode colocar que isso seria uma exceção à regra, porque primeiro a relação, se eu estiver colocando errado, o pastor Alexandre me corrija, a relação de um filho e papai é de confiança, de respeito. Logo, a gente aprende, né? A gente aprendia, quando algumas décadas atrás, que meu pai era meu herói, minha mãe era minha heroína, eles tinham conhecimento correto, eu tinha que respeitar e obedecer. Então, eu penso que essa experiência entraria naquela experiência que a gente diz que é bem mesmo pessoal restrita, mas não segue uma regra. A gente chamaria de uma exceção, ou eu estou equivocado, pastor Alexandre? Só para aqui responder também o Submartins. Então, eu queria mais uma vez eu estou fazendo até uma propaganda da live anterior. Eu queria até convidar você que está online, ou você que vai assistir essa live posteriormente, a que você assista a primeira live, porque é fundamental que não haja dúvida do que de fato é o reino de Deus.
sei como foi falado anteriormente, não tem como esgotar, mas é fundamental que se tenha um entendimento mínimo do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é medo. Agora, foi falado também na live anterior que reino de Deus não se traduz em igreja, vida na igreja. Não é isso. Mas a proposta do reino de Deus é de salvação, é de libertação, é de vida, é de uma cosmovisão ampliada. Eu não, olha, e longe de mim aqui, eu sei que a proposta não é essa, longe de mim aqui incentivar aqueles que vão assistir a ser contrários à sua liderança. Não é isso. Mas é que a pessoa tem a mínima condição de olhar para a palavra, porque todo aquele que tem um encontro com Cristo, ele é liberto. Foi, inclusive, a pastora Grace, ela cita, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente percebe que essa questão de você agora ter um encontro, agora você pertencer ao reino de Deus, isso vai se estabelecer em todas as áreas da sua vida. O medo não pode fazer parte. Isso vai afetar a cultura, isso vai afetar as relações interpessoais, isso vai afetar, por exemplo, a escolha da minha questão profissional, isso vai afetar a minha vida com os meus filhos, com a minha esposa, isso vai afetar todas as áreas da vida em sociedade, inclusive a minha relação com Deus. E como foi falado aqui, eu não quero mais uma vez, eu não estou aqui querendo incentivar ou enfatizar nenhum levante contra a liderança. Não é isso. Eu sei que a proposta da live não é essa. Mas todos nós temos essa possibilidade de nos conectar diretamente com o Senhor. O próprio Jesus falou isso. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Ele não te ouve, mas ele te vê. E ali você pode falar com ele. Então existe essa liberdade. Então o reino de Deus não fica restrito à igreja, ou somente aquilo que sai do altar, ou somente aquilo que é proferido ou ministrado por uma pessoa. O que ela diz não é uma verdade absoluta. E eu sei que, como a Kaline falou, é claro que eles têm cativeiros que são estabelecidos na mente e no coração de muita gente. E ele, às vezes, fica tão aprisionado que, quando ele pensa, inclusive, em questionar, ele já se sente alguém, um transgressor. Isso acontece também. Porque essa questão psicológica foi... Deixa eu só pegar, pastor, para citar 2 pontos aqui, só para a gente amarrar aqui dessa questão do fio solto, que eu preciso ficar atento. Primeira coisa, que o senhor mencionou agora, eu sei que não foi com essa intenção, mas só para não ter nenhum ruído depois. Quando o senhor falou assim, o que se fala no altar não é necessariamente uma verdade absoluta. Na verdade, eu entendi que o que o senhor quis dizer é que no altar ele se fala verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta e não absoluta. Ou é verdade ou é mentira, mas também em alguns altares fala-se de mentiras travestidas de verdade. Então, as verdades do altar são absolutas porque verdade é absoluta. E quando estou falando de coisas objetivas, né? Não estou falando de coisas interpretativas. Porque é verde ou azul, aí depende. Se eu sou míope, eu vou ver uma coisa. Mas eu estou falando coisas objetivas. Por exemplo, Jesus é o Senhor, isso é indiscutível. Então, se eu falo qualquer coisa sobre isso, contra isso, não é que não seria uma verdade não absoluta. É mentira. Só para a gente deixar claro assim, nos altares são falados verdade. Mas em alguns altares, infelizmente, são falados de mentira. Pega aí. Nem todos os altares são falados verdade. A gente está vivendo então, um tempo onde que eu falei, né? É isso aí. A gente tá aberrações muitas vezes são promovidas verdade. Tá? Desculpa, a gente está vivendo um tempo. Por isso é tão importante esse lugar secreto. Desculpa, pastor, só para eu pegar o outro ponto que o pastor Alexandre falou, só para eu não esquecer. Então, a gente está todo mundo de acordo que nos altares são falados de verdade, e verdade sempre são absolutas, mas também em muitos altares são falados inverdades, ou para ser taxativo, mentiras, que também são mentiras absolutas. Só para eu falar do outro ponto que o senhor colocou, para eu não esquecer, é que quando o senhor mencionou com relação o reino de Deus não está necessariamente ligado à igreja, eu também entendi, todos nós entendemos, mas só para não ficar fio solto, todos nós entendemos e sabemos sobre a importância da igreja, até porque todos nós fazemos parte de uma igreja. Não é essa a discussão, mas o que está sendo colocado, e muito bem colocado pelo senhor, é que nós precisamos entender que nós temos acesso a Deus e nós não temos que ficar usando liderança como
a muleta, a bengala para ficar nos carregando, porque nós temos acesso a Deus. Nós somos submissos à liderança, fazemos parte de uma igreja do corpo de Cristo, mas nós entendemos que através do Espírito Santo, que é o mediador, nós chegamos a Deus e precisamos fazer como o povo de Beré, né? Tudo que for dito em todos os altares, temos que chegar em casa e ver se está ali consistente ou se tem algum desvio de finalidade. Vai, pastor, desculpa. Vitor, só um exemplo para deixar a pastora Kaline falar, que ela está ali com... Ela Não, chegou muito. Olha, estou ouvindo vocês. Eu não a conhecia, eu falei com o Vitor. Vitor, ela fez uns stories dela que realmente está bombando aí e está aguçando a minha curiosidade, eu quero conhecê-la. Mas eu queria só compartilhar um exemplo de um amigo que eu conheço há muitos anos. Ele não frequentava a casa da sua mãe, a casa dos seus irmãos, porque os seus irmãos e a sua mãe não compartilhavam da mesma fé. E ele entendia que o Salmo 1, quando o Salmo 1 falava de não assentar na roda dos escarnecedores, olha, ele acreditava aquilo ali, ele entendia aquilo como uma verdade. Então, por anos, fez com que ele se mantivesse distante da sua família, porque ele entendia que ir à casa da mãe, ir à casa dos irmãos, participar de uma reunião familiar, seria um pecado gravíssimo. Então, olha que nível de entendimento deturpado acerca da palavra. Logo, ele era o medo de ir para o inferno. Fazia com que ele mantivesse esse afastamento da família e prejudicasse o seu relacionamento interpessoal, inclusive comprometendo até a sua forma de compartilhar o evangelho com aquele que não conhece o Cristo. Tá. Deixa agora, eu preciso seguir aqui, mas só duas coisas. Perguntar assim, como é que eu acesso a live anterior? Através do Vitor Mariel 1, que é esse local que você está assistindo essa live, está lá gravado e você consegue acessar. Você consegue assistir a live anterior. Tem uma colocação que a pastora Grace fez aqui, que eu acho muito importante também. Ela colocou assim, ó, aceitar e até replicar essa postura, às vezes acontece de forma imperceptível, como a pastora Kaline colocou. E o Martins, eu vou falar Martins, porque eu estou com dificuldade de ler a primeira parte do seu nome. Diz assim, ó, quem convence da verdade é o Espírito Santo. É verdade, nós estamos de acordo que quem convence é o Espírito Santo. Mas também nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, e nós conhecemos a verdade, que a verdade é Cristo, através da propagação do Evangelho. Por isso, uma vez que as pessoas estão propagando isso de forma deturpada, muitas pessoas acabam caindo nisso. Eu preciso aqui, eu sou forçado a dar o outro exemplo que eu dei na outra live, só para ficar consolidado isso. Eu até disse na outra live que quando eu era mais novo, isso há muitos anos atrás, com 17 anos de idade, eu conversei com um jovem, ele era de um outro segmento religioso, e eles acreditavam que Jesus Cristo não era Deus, eles acreditavam que Jesus Cristo era um tipo de Deus. E aí ficou naquela discussão, eu falei, não, Jesus é Deus. Ele, não, Jesus é um tipo de Deus. Jesus ele ficou ali. Aí eu falei, não, eu vou te provar na Bíblia. Ele também falou, eu vou te provar na Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia e mostrei. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele, tudo bem, eu também tenho esse versículo aqui. Ele foi lá no mesmo versículo dele e falou, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Ou seja, pelo fato dele ter crescido dentro do segmento, que a Bíblia dele foi traduzida de uma forma, a gente não vai adentrar aqui, mas nós entendemos que é equivocado, porque quando foi lá no grego, aquela coisa toda. Mas só que ele falou assim, eu pratico essa verdade, a dele, há mais de 20 anos. Eu falei, eu também. No caso ali era 17 anos. O que eu estou querendo dizer? Porque, às vezes, como foi colocado aqui, de forma imperceptível, as pessoas estão colocando mentira travestida de verdade e elas até utilizam a própria Bíblia. Nesse caso aí foi uma tradução pelo segmento dele. Mas elas utilizam a Bíblia e elas fazem uma exegese do texto, criando uma heresia disfarçada, e eu costumo dizer que a Bíblia ela é como bombeou, ela tem 1001 utilização e interpretações, mas tem a correta. Eu preciso seguir, porque senão eu sabia que a gente ia ser muita coisa para a gente falar aqui, mas eu preciso seguir, porque tem outra coisa que a gente fala aqui sobre essa cultura ainda, sobre as igrejas neopentecostais manipuladoras. Eu até me assustei quando eu ouvi dizer que existiam igrejas pentecostais manipuladoras. E eles vão dizer que nessa cultura, nesse segmento, eu só estou citando aqui estudos.
Esses segmentos, eles prometem prosperidades apenas para quem doa grandes quantidades de dinheiro, ameaça com ruína aqueles que não contribuem. O que a senhora poderia falar sobre isso, pastora Kaline? É verdade isso? Existe esse tipo de manipulação associando as bênçãos a você contribuir de forma forçada? Não seria com liberdade? Fala um pouco para a gente. Eu vou pedir para vocês serem concisos aí na explanação para a gente seguir para as Tá. outras. Vamos lá, Eu por favor. sinto, vou puxar para um lado que é o lado da realidade que eu tenho vivido todos os dias com os pastores e líderes que eu atuo, né? Que eu tenho a oportunidade de servir treinando. É muito despreparo, muitos lançados, né? Ordenados da noite para o dia, assumindo congregações e assumindo departamentos, sem preparo. É muito mais fácil controlar quando eu digo que ninguém pode falar nada, que é o que eu falo, e eu vinculo, né, o caminho espiritual à tua oferta, que a tua semente que vai fazer. É muito mais fácil. É um povo que quer essa resposta, é um líder que não se dá o trabalho de aprofundar e de esclarecer. É muito mais fácil controlar. Então, você imagina uma igreja neopentecostal em ascensão, em crescimento. Como é que esse líder faz? Como é que ele caminha? E aí, ao mesmo tempo, você tem uma liderança que depende desse valor, que nem sei se ele mesmo entendeu, ele não foi preparado para isso. Então, você vê um discurso, por exemplo, que eu preciso da arrecadação porque a igreja tem necessidades. E aí, a oferta ali, ela vira a demanda de uma necessidade da igreja. Porque em nenhum momento esse líder conseguiu aprofundar e entender o que é a natureza da oferta. Então, eu acredito, né, pelo que a gente leu e estudou, me preparei um pouquinho aqui para hoje, e esse entendimento de uma liderança que é despreparada. E aí ela conduz pelo. Você vai ofertar e vai receber a bênção e a vitória, porque acredito que esse próprio líder é raso. Ele mesmo não aprofundou, ele mesmo não tem raízes profundas. Ele foi lançado, ele não foi preparado. O nível do despreparo é absurdo. A gente conversa questões básicas da fé e a pessoa não teve. Ela fala melhor, ela tem uma comunicação melhor, ela é ordenada, ungida de um dia para o outro. Agora vai, você é bom, agora você é pastor. E um caminhão de gente com necessidades de reconhecimento, de afirmação, não liderou nada na rua, do lado de fora, e aí se destacou um pouquinho dentro do ministério, virou líder principal, daqui a pouco assume uma igreja neopentecostal e começa a fazer a campanha disso e daquilo, e do envelope, e é uma repetição. Então, sim, isso que acontece. Promete É prosperidade só e para não. pegar o gancho, como a senhora botou a quinta marcha, acelerou forte aí, então deixa eu só colocar um ponto aqui para corroborar. É por isso que alguns estudos, a gente não vai aprofundar isso aqui, eles falam que eu acho que algo em torno de 70% a 80% dos pastores, eles vivem em depressão e infelizmente nós temos relatos, e isso são fatos, de pastores que acabam tirando a própria vida. Muito provavelmente pode se dar isso, porque o exercício do ministério pastoral, ele é um exercício muito complicado, muito difícil, mas e você já tendo a vocação, já tendo o chamado, já é algo totalmente ardiloso. Eu fico muito à vontade de falar isso, e eu fico muito tranquilo de ter até a pastora Grace aqui junto com a gente, que a pastora Grace me conhece desde quando eu era menino, e nós tivemos o privilégio de sermos treinados pelo pastor Alexandre também, né? Para mim foi um dos maiores líderes, o maior líder que eu já tive, e para mim ele é um formador de líderes por excelência, que é o pastor Elias Batista Raimundo. Então eu sempre dizia para ele assim, eu não quero ser pastor, e ele dizia, você é pastor. Aí eu falava, se eu sou pastor, isso é problema de Deus. Deus ele vai ter que me convencer que eu sou pastor, porque eu não quero ser. Então, se ele quiser, ele faça acontecer. E eu briguei, lutei até a última instância para aceitar, ou para reconhecer, ou para me dizer, eis-me aqui, Senhor, não porque eu achava que o ser pastor seria uma coisa negativa, pequena, não, era por causa da responsabilidade, da grandeza do ser pastor, dos desafios do ser pastor. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque talvez o que a senhora colocou aí muito bem se dá pelo fato de pessoas terem boa vontade, mas não terem a vocação. Pode ser por aí? Pode ser por aí? Charles Spurgeon, né? Como é que eu sei que eu sou um pastor?
Aí o que que ele responde? Ô, meu jovem, se você tentar de tudo, não sei, não conseguir. Não tem como, tem que ser vocacionado, tem que ser apaixonado por gente. Não tem outro caminho. Então tem É muita gente verdade. lançada porque se destacou um pouquinho. E aí você vê uma sequência aí de líderes rasos, né? Frágeis que fragilizam outros. Sim, eu vou ter que correr mais um pouquinho, perdão, porque eu preciso de falar alguns pontos aqui para a gente não estourar muita live. Existem algumas características para essa cultura do medo, o pastor Alexandre, e aí a gente separou algumas que é a manipulação espiritual, né? Que é através da distorção, né? Uso distorcido das escrituras sagradas, como a gente falou aqui, lideranças autoritárias que desencorajam aí o questionamento, como também a gente falou aqui, e alguns criam inimigos, né, fictícios, dizendo, ó, você não está querendo obedecer o que eu estou dizendo, então você entrou para o meu grupo de inimigos. Eu lembro até de uma liderança que, quando as pessoas saíam da igreja dele, ele parava de falar, encontrava na rua, ele virava o rosto. Então, na verdade, isso é um tipo de manipulação, né, pastor Alexandre? Espiritual também, para constranger, coagir as pessoas e fazer com que as pessoas ficassem ali refém daquela liderança que para eles ali é o sacerdote, que eu não posso me contrapor. Seria mais ou menos isso? Eu penso que uma liderança saudável, que caminha na contramão dessa cultura do medo, ela vai promover o conhecimento das escrituras. Normalmente, essas igrejas onde são disseminadas todo tipo de aberração, são igrejas que caminham distante da escritura. Então, são pastores que ficam ali disseminando as suas ideias, aquilo que ele acredita como correto, e se afasta da escritura, e ele, inclusive, ele promove, ou ele faz com que a igreja caminhe dentro dessa visão, esses movimentos totalmente afastados da igreja, da palavra de Deus. E como foi falado aqui no início, ou melhor, na live anterior, eu estou muito me atendo à live anterior, uma das A live foi características forte. do reino, Muito. porque para a gente poder ter esse entendimento, uma das características do reino de Deus é o amor. Amém. E não dá tempo da gente ler, mas eu queria deixar aí como referência, 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, aqui a partir do versículo 4, ele diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então você percebe que o que Paulo está dizendo aqui, ele caminha na contramão dessa cultura do medo. Amém. Então, assim, o amor de Deus, o amor, ele é uma das principais características do reino de Deus. Então, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ali a gente percebe muito claro, a partir do capítulo do 5 ao 7, Jesus ele vai ali mencionar algumas características do cidadão do reino de Deus, de alguém que tem um encontro com o Cristo. Então, toda essa questão dessa cultura do medo não tem nenhuma similaridade, não tem nenhum amparo bíblico, sabe? Se um cristão ele se sente ameaçado, se um cristão que está dentro de uma igreja ele se sente coagido, gente, isso pode ser tudo menos qualquer aspecto inerente ao reino de Deus. Porque, como eu já disse, o reino de Deus ele promove libertação. E Amém. aqui eu queria até aqui abrir um parêntese. Quando a gente fala de libertação, a gente não está aqui dando margem para o pecado, não é isso. A base dessa salvação é Cristo, é o evangelho de Jesus. No momento, porque alguém pode confundir, mas então você está dizendo que essa libertação não é liberdade para pecar, não é isso. Mas todo aquele que tem encontro com Cristo, todo aquele que agora faz parte do reino de Deus, ele não pode andar encarcerado, ele não pode andar algemado, ele não pode andar amordaçado. Gente, se você faz parte de uma igreja, de um segmento religioso, de um local onde você não tem liberdade para se expressar, isso é tudo menos reino de Deus. Se eu só pegar o gancho aqui, apóstolo José Filho, obrigado, querido, pela colaboração. Ele diz assim: ó, esses pastores não fazem comunhão
com as outras igrejas e proíbem seus fiéis de se relacionarem com outros irmãos. Eu preciso ser taxativo aqui, eu concordo com o senhor, apóstolo, mas não combina para mim a palavra esses pastores, não combina na mesma frase. Para mim, apóstolo, eu entendi, eu concordo com o senhor, tá? Mas não combina para mim na mesma frase estes pastores não fazem comunhão. Porque se não fazem comunhão, não são esses pastores, são gerentes, administradores, tudo. Só não são pastores. Eu concordo com o senhor plenamente. Infelizmente, nós temos alguns segmentos que fazem isso, eles estão encarcerados. Tem um pastor, amigo meu, Rodrigo Alves, ele me falou uma frase, eu não sei se é dele, mas a frase é muito boa, que ele falou assim, Vitor, o que prende as ovelhas não são as paredes, mas é o pasto. Se o pasto é bom, não precisa de parede, porque a ovelha não vai embora. Então, pastor, apóstolo, eu concordo com o senhor, tá? E eu penso que essa verdade que o senhor acabou de descrever aqui é porque talvez o pasto não seja bom. Aí os pastores estão colocando parede, porque sabe que se as ovelhas pularem, elas não vão querer voltar. E se o pasto for ruim, meu irmão, nosso compromisso é com Cristo. Você precisa estar firmado aí na palavra. Obrigado, pastor. Ele colocou assim: conheço bem isso, sou cristão desde criança e tenho 71 anos de idade. Ô, Vitor, Preciso comentar mais esse nada assunto, a nível da experiência do pastor. esse É exatamente, assunto é pastor tão Igreja. amplo. Não é a cerca, é o pasto. Exatamente isso. Pastora Kaline, deixa eu seguir para outra aqui, porque dentro dessas características da cultura do medo, a gente fala sobre o controle psicológico, né, que eles fazem. Mas só que tem uma referência bíblica, ainda falando do anterior, Mateus 23:4 fala assim, ó, fala desses líderes, né? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre o ombro dos homens. Eles, porém, nem com um dos seus dedos querem movê-los. Está falando desses aprisionadores travestidos de pastores e não tem outra palavra a dizer. A Bíblia fala sobre isso. Mas o controle psicológico, ele fala sobre o medo do castigo divino. Os líderes falam, você vai ser castigado pelo Eterno. Para quem que não segue ele cegamente o que eles estão dizendo. Nós não estamos dizendo que as pessoas aqui não têm que seguir a sua liderança. A gente só está dizendo que não tem que seguir a sua liderança quando esta liderança não está pregando a genuína palavra de Deus. Então você precisa ver. Isso é a palavra de Deus? Se não for a palavra de Deus, aí você precisa ficar com a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus falou, se vier anjo, qualquer um outro ser dizendo uma outra doutrina, um outro ensinamento que não seja isso, sai fora, porque senão você vai comer comida estragada, você vai crescer, não crescer, na verdade, você vai ficar inchado, e quando você olhar para dentro de você, não tem nutriente saudável nenhum, e você vai morrer, espiritualmente, fisicamente e eternamente. E aí fala sobre esse controle psicológico aí, medo do castigo divino, isolamento dos membros que questionam a doutrina. Já ouviu isso também, pastora Kaline? Muitas pessoas que confrontam essa verdade aí são isoladas, deixadas de fora aí, ficam no cantinho ali dizendo, ó, já que ela não se submete cegamente ao que eu estou dizendo, você vai ficar aí, elas são encarceradas psicologicamente. A senhora já ouviu isso? A senhora até falou que nessa sua experiência viveu também essa questão. Fala um pouco para nós. Exatamente assim que funciona. Como é que esse líder frágil vai dar voz a uma pessoa questionadora que pensa que levanta, né, questões ali, ele não sabe responder as perguntas que ela fizer, então ele vai abafar ao máximo essa voz. Eu tenho ouvido e a gente tem conversado muito por aqui que a gente não precisa denunciar que o prédio está torto, né? E aí você fica, olha, esse prédio está torto, esse prédio está torto. E a gente tem ouvido muito isso aqui e conversado muito sobre isso. Edificam um prédio reto, automaticamente vão olhar e vão ver que aquele outro prédio está torto. Então, mais do que bater na cultura do medo, quando a gente coloca o que é o reino, como o pastor Alexandre estava trazendo, que aula que foi aquilo? Eu fiquei louca. Quem é o pastor Gilmar que eu não conhecia? Que professor é aquele, meu Deus? Marcelo Nogueira deu um banho, que eu sou fã do meu amigo de carteirinha. Aí o pastor Alexandre entrou depois para brilhantar, Vitor mediando. Cada pergunta que o Vitor fazia, eu me tremia. Falava, meu Deus, como é que esses homens vão responder isso? E o povo, pá, 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 pá. Falei, isso, que espetáculo. Então, a gente não precisa denunciar quando você fala do reino. O pastor Alexandre pincelou aqui um pouco da live anterior. E aí você já começa a observar, meu Deus, olha o que é o reino.
olha o que é Jesus, olha como ele se conduz, olha como ele faz. Automaticamente, as cadeias psicológicas, as amarrações, elas desfazem, porque você se depara com uma realidade que você fala, gente, isso não é evangelho, isso não é o reino de Deus, não é isso que eu estou seguindo, não é isso que eu estou buscando. E aí acontece a libertação, né? Então, E dentro desse contexto, pastor, só para eu pegar, tem um exemplo, né, dessas igrejas que falam com as pessoas que se elas deixarem a congregação vai resultar em morte, doença, miséria, punição divina. Tem uns que dizem assim, eu não te abençoo. Só que eu vou dizer para você que está nessa live, você que vai assistir essa live que vai ficar gravada. Estou falando aqui como eu vivo em Portugal, eu não uso, a gente não usa CPF, a gente usa NIF aqui, né? Então eu sou responsável pelo meu NIF, pelo meu CPF. Não tem como criatura nenhuma no universo não abençoar aquilo que Cristo já abençoou. A Bíblia fala que ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Pastor Alexandre, desculpa dizer se ele é militar. Pastor Alexandre, tem como você não abençoar aquilo que seu comandante já abençoou? Tem como você se contrapor? O comandante já te abençoou, você é livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas Colossenses 2,8 vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O outro ponto aqui, pastor Alexandre, querem complementar isso aí? manda Eu ver. queria só falar quando a gente fala do reino de Deus, esse assunto ele é tão amplo, e agora falando da cultura do medo, gente, isso é tão danoso, e ele vai penetrar em todas as áreas da vida. Você tem pessoas vivendo questões de matrimônio, onde são ameaçadas, pessoas que problemas de relacionamento interpessoal de pais para com filhos. Você tem uma questão, por exemplo, da questão das finanças, né? Que se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Então a gente percebe até uma automatização da fé. Você vai repetindo o que você ouviu a vida inteira, quase que sem pensar, sabe, sem refletir. Mas isso vai se traduzindo, inclusive, uma fé sem desenvolvimento, assim, uma fé sem alegria, sem contentamento. Às vezes a pessoa está na igreja, faz parte de um segmento religioso, mas ele está ali por ciclos, por tempo, mas ele não tem alegria, ele não tem contentamento, ele vai porque ele pensa, ele entende que se ele não for, ele vai ser amaldiçoado, ele Ele é vai um ser escravo, ele é um castigado pela prisioneiro. terra. Ele é Deixa um eu só prisioneiro, pegar um entendeu? ponto, pastor E aí, Alexandre, que o já senhor estou colocou, concluindo, é desculpa. uma vida religiosa, Desculpa, diga. uma vida religiosa pesada, é uma vida Sim. religiosa pesada, e nós somos seres pensantes, Vitor. O Senhor nos chamou para a liberdade. Cristo nos liberta de todas as amarras. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que está assistindo essa live agora, ou você que vai assistir essa live em outro momento, se em algum momento você está sendo encarcerado, ameaçado, amordaçado, isso é tudo menos qualquer um dos valores inerentes ao reino de Deus. Só para pegar Jesus um ponto que você colocou, Alexandre, que você falou assim, eles estão vivendo uma automatização da fé. Eu sei que fé é você acreditar fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, na prova das que não se vê, eu sei. Mas só que eu só vou bater nesse ponto, porque essa colocação eu entendi, está perfeita, mas se a pessoa faz de forma automática, ela está seguindo ali como alguém encarcerado. Porque fé, ela é libertadora quando você exercita crendo no invisível. Isso eu não acredito que seja fé. Eu acredito que seja encarceramento. Porque as pessoas elas estão repetindo. Eu não queria usar esse exemplo aqui, mas eu sou obrigado aqui, só para sintetizar, a questão do macaquinho. Reza a lenda que pegaram 3 macacos, colocaram dentro de uma gaiola e colocaram um cacho de banana em cima, e é isso que vocês estão dizendo. E toda vez que um subia para pegar, alguém ligava um jato d'água. Até que eles pararam de subir para pegar o cacho de banana, porque eles não queriam levar o jato d'água. Semana seguinte, tiraram um dos macaquinhos, colocaram um novo. Esse novo tentava subir, os outros batiam nele. Aí ele parou. Na outra semana, tiraram o segundo,
e o segundo, e trocaram. O segundo tentava subir, os outros batiam nele. E aí até que ele parou. Na outra semana trocaram. Resumo, no final de um mês, eles tinham trocado todos os macaquinhos de dentro dessa gaiola e ninguém subia para pegar o cacho de banana. Até que um olhou para o outro e falou assim, por que a gente não sobe para pegar o cacho de banana? Aí o outro falou assim, não sei. Quando eu cheguei aqui, já era assim. Na verdade, o que vocês estão colocando muito bem é que, infelizmente, acaba que as pessoas, por não terem o conhecimento, elas estão seguindo regras que estão contra a Bíblia e elas estão dizendo, eu não sei. Quando eu cheguei aqui, já era assim. Mas como a gente está Repete, por falando, favor. a verdade, ela é libertadora. A pastora, o apóstolo falou assim, ó, isso é tão cruel porque tem igrejas tradicionais que lideram debaixo dessa visão. Tradicionais e modernas também, pastor, apóstolo. E a pastora Grace, ela colocou muito bem aqui, ela falou assim, Balaão descobriu isso, que na verdade, quando Deus abençoa, não tem como você amaldiçoar. Gente do céu, a gente está estourando o limite da live aqui, e eu preciso colocar aqui, tem a predominância da culpabilização, muitas pessoas vivem debaixo da culpa, que é o cerne da nossa live aqui, né? Então, nessa essa culpabilização, eles têm a crença de que o sofrimento é resultado direto de pecados pessoais. O sofrimento, eles enfatizam, dizendo assim que existe uma condenação excessiva no juízo final. Na verdade, eles ficam ali usando essa cultura do medo, dizendo assim, você é pecador, sim, nós somos. Mas eles usam essa culpa como de uma forma opressora. Exemplos são pastores que eles utilizam assim, ó, você está com dificuldade financeira ou doença, é porque você não tem fé, porque você não está ofertando, você não está dando dinheiro, você não está seguindo essa ordenança, você não está dando o seu tudo, você não está dando o seu tudo. Na verdade, essa concepção, penso, está deturpada, né? Eu esqueci quem foi o último que falou, Ele, pastora Karine. Está deturpada, não é eles isso? acreditam nisso, isso que eles estão ensinando, eles acreditam nisso. Eles acreditam piamente. O aconselhamento deles é aí, e aí acabou. É tudo que eles têm para aconselhar, eles acreditam nisso. Foi assim que ensinaram para eles também. Eles foram culpados um dia. Então eles A gente está reproduzem, eles falando muito, deixa eu acreditam cortar, só nisso. que assim, a gente está falando muito que eles foram ensinados, tem uns que foram ensinados, mas assim, eu vou fazer o outro papel aqui. Tem uns que foram ensinados, mas é bem verdade também que foram ensinados e já descobriram a verdade, mas também estão gostando dessa regalia aí que está contradizendo a Bíblia e estão aprisionando as pessoas. Muitos são ensinados, é uma escola equivocada, mas também tem muitos outros que já abriram os olhos, mas eles estão dizendo assim, não, eu vou ficar aqui porque está muito confortável para mim também. Só para mim, para dizer que nem todos estão cegos, perdão, nem todos não estão vendo porque eles são ingênuos. Existem muitos que estão de ingênuos, mas é bem verdade que tem muitos aí que estão tendo o nome de que vivem, mas já estão mortos, porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia ela diz que tem muitos falsos profetas, que vem pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Eu estou errado, pastor Bonini? É isso aí mesmo? Não, correto. Você está Tem correto. até um exemplo. Diga. Dentro dessa questão aí que você citou de finanças, eu ouvi muitas vezes algumas pessoas fazendo a seguinte pergunta: ladrão vai entrar no céu? Aí tu, claro que não. Claro que ladrão não vai entrar no céu, né? Quem rouba vai entrar no céu? Não. Pô, então, aí com base lá o texto de Malaquias, usando uma aplicação totalmente deturpada, olha só, se ladrão não vai entrar no céu, se quem rouba não vai entrar no céu, se você não está dando dízimo, você também não vai para o céu. Eu não quero aqui entrar nessa questão do dízimo. Só estou querendo dizer como que se desenvolve muitas vezes determinadas verdades na cabeça de alguém, e essa pessoa, sem entendimento, ela passa a desenvolver uma prática sem a alegria, sabe? Porque o texto diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então ele faz porque ele foi de alguma forma persuadido a fazer sem entendimento. Então esse é só um dos exemplos, que são diversos, né? E na verdade o que acontece é uma grande manipulação desse público. Em alguns casos até talvez por ignorância, como a pastora Karine falou, infelizmente uma falta de preparo, lideranças que muitas vezes estão até motivadas, muito bem intencionadas, inclusive. Tá? Não são todas as pessoas, em todos os ambientes, que acontece isso de maneira intencional. Algumas dessas lideranças a gente
a gente entende que é até por uma questão de ignorância, tá? Sim. Mas é o que acontece em alguns Para ambientes. a gente seguir aqui para a nossa conclusão, a pergunta básica é como reagir a tudo isso, pastora Kaline, à luz da Bíblia? Como buscar a verdadeira libertação em Cristo Jesus? É, uma coisa para a gente pegar um ponto antes aí, né? Você deixou. É, é importante a gente identificar essa cultura, né? Sim. Voltei um ponto aqui. É, como é que eu identifico isso? Estou ouvindo vocês, estou aqui pensando, eu acho que eu estou vivendo isso. Se você ficou com essa sensação, como você identifica? Então, tem algumas perguntas aqui para facilitar. A igreja, ela prega mais amor e graça ou medo e punição? O discurso é um discurso de ódio, de vai para o inferno, ou prega o evangelho genuíno, o que é realmente o reino de Deus. Um parêntese para o reino é como um estandarte, né? É a insígnia de uma nação. Você desce um estandarte, você tá num mastro ali dizendo, essa é a insígnia da nação. É o poder e o comando máximo, é o extremo, é o supremo, é assim que vai funcionar. Então tem o estandarte do reino com a insígnia do reino, como o poder e o comando absoluto daquele reino, como ele vai ser regido. Então a gente está debaixo da cultura celestial, não de uma cultura imposta por homens baseada em ego, orgulho, vaidade, soberba, arrogância. Porque eu quero que esteja todo mundo aqui. Ah, mas é festa dos adolescentes, eu já estou na semana inteira na igreja, não interessa se não vier em todas as festas, não vai gerir o teu departamento, não vai liderar, sabe? Então, o que que prega na igreja? Qual é a pregação? Os membros, eles são livres para fazer perguntas, para questionar, para entender o que está sendo dito. O líder, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele se coloca mediador entre Deus e os homens. Comprou uma moto, você tem que levar a chave para o cara orar. Você comprou um carro, ele tem que abençoar o teu carro. Se você não orar, ó, vai dar acidente, hein? Vai acontecer alguma coisa. Até agora eu não trouxe a chave para o pastor orar. Ele se coloca mediador entre Deus e os homens. É somente um mediador entre Deus e os homens. Jesus assume esse lugar e homem nenhum nessa terra é capaz de assumir. Então, ele se coloca, é a oração dele. Vem aqui que eu vou orar, eu vou abençoar. Tem que ter a bênção dele, senão não funciona. É, quando você vai fazer uma visita, quando você vai no aniversário de um sobrinho, quando você vai na igreja de alguém que está batizando, é um querido seu, você quer participar, é proibido. Tem que pedir autorização, quase por escrito, para sair. E se ele não liberar, você é proibido de ir. Mas é o aniversário do meu sobrinho, é o filho do meu irmão, eu preciso estar lá. Não, não tem como não. Dias de congresso, não tem como sair, não. E aí você é impedido de estar em família porque o dono da igreja disse que você não pode ir porque é proibido. Então assim você começa a identificar. E aí como é que a gente joga luz nisso? Primeiro, você vai buscar a verdadeira liberdade que Cristo te trouxe. Como é que Cristo diz isso, né? Esse texto que o pastor Alexandre trouxe, que está aqui nesse tópico para a gente citar, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Olha, mas como eu ministrei esse texto? Eu lembro, eu liderava, tinha a honra de servir como líder um conjunto de 50 jovens e adolescentes. E na época eles eram oprimidos assim: se botar a blusinha curta, não senta no conjunto. Se botar shortinho na rua, não senta no conjunto. E era um terror para quem senta e quem não senta no conjunto. E quando nós assumimos, né, eu e meu marido, eu falei para eles assim: eu falei, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Vocês querem botar o shortinho curto? Você é livre para botar o shortinho curto. Você quer fazer o que você quiser, você é livre. E aquilo foi assustador, porque eram muitos jovens e adolescentes, eles com os olhões assim abertos. A gente pode fazer qualquer coisa, vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês são livres. Pelo contrário, quem está lá bebendo, viciado, quem não consegue sair, aqueles estão escravizados. Vocês são livres. Vocês são livres para escolher se bebem ou não bebem. Vocês são livres para escolher se usam essa roupa ou não. Vocês são livres. Vocês não são refém de um comportamento. Agora, não vai deixar de botar uma roupa para sentar ou não no conjunto. E aí eu ensinava, você é livre, inclusive como menina, como mulher, protege o teu corpo, guarda para o teu marido. Você tem conteúdo, você não precisa se mostrar ali sexual ou sensual para chamar a atenção de alguém. Então você não precisa disso. Seja alguém de bom papo, seja alguém inteligente, interessante por outras vias. Não tem a ver com conjunto, tem a ver com se preservar.
E eu ensinava Gálatas 5 para eles. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Vocês são livres. Quer sair ficando com todo mundo na escola? Você pode. Posso, Kaline? Pode, à vontade. Isso vai colecionar decepções no seu coração. Isso não é inteligente. Então, você pode fazer, você não faz porque você é inteligente. Você tem escolhas melhores, decisões melhores. E assim a gente vinha trazendo e quebrando essa cultura do medo ali dentro. Então, bota a luz. Foi para a liberdade que Cristo me chamou. Então, por que que o cara diz... Eu falo, cara, me desculpa. Por que que o falso líder, né? Vamos... Porque o falso líder diz, você não vai. E aí a sua avó tá lá no aniversário de 89 anos e você não pode estar no aniversário da sua avó porque marcaram uma festividade no dia. Ou mais cúmulo ainda, na quarta-feira anunciaram que tem reunião geral no sábado. É normalmente assim, né? Nesses roupantes que isso acontece. Só que as pessoas já fizeram a programação delas, elas são obrigadas a estarem ali porque a igreja tem autoridade máxima. Então, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se coloca debaixo de um jugo de escravidão de novo, de servidão. Você é livre. Mais Deixa eu só para pegar um você ponto botar aqui, pastora luz. Kaline, antes da Vai. senhora ir para o próximo, só para não deixar o fio solto, é óbvio que nós sabemos que existem as culturas religiosas, as tradições conservadoras e mais atuais. Eu, Alexandre, pastora Kaline, pela colocação, penso que também veio dessa tradição religiosa, e nós entendemos que toda essa tradição ela tem um porquê, tem as suas razões, e toda tradição ela tem coisas que elas são positivas, mas elas também são coisas, tem coisas que são menos positivas. Mas o que a gente se prende é o propósito central. O propósito central ele é a preservação, né? E com o passar do tempo, porque a gente fala que há 20 e tantos anos atrás, as nossas lideranças elas eram mais leigas, mas elas também eram muito cheias de Deus, eram homens e mulheres de Deus aplicados na oração, na dedicação, no jejum, e elas, por uma questão de prevenção, elas iam ali como uma mãe guardando o filho debaixo da asa, e toda mãe e pai, às vezes, eles se excedem, mas com o intuito de preservar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, todos nós somos seres pensantes e alguém um dia falou assim, por que nós temos diversos tipos de igrejas? Uma pode isso, outra pode aquilo. Aí alguém respondeu, porque nós temos diversos tipos de pessoas. Nós divergimos na doutrina, mas nós somos comuns na sã doutrina. Eu preciso só dar essa nota, porque a doutrina ela é a perspectiva de homem para organizar a sua igreja, que na verdade são seitas religiosas, porque toda igreja é uma seita. Isso está lá na outra live, vai lá na outra live que foi detalhado isso daqui lá. Então é só para colocar uma pílula aí. Mas, então as doutrinas são ensinamentos dentro de uma cultura, olhando a região que se está, olhando o ano que se está, e elas são preservadas de acordo com cada segmento. E como pessoas são diferentes, se você não concorda com determinadas culturas, você tem muitas igrejas. E eu me lembrei do exemplo que ele é fantástico, quando o pastor da Igreja de Nova Vida, ele fundador da Igreja de Nova Vida, bispo, vou lembrar o nome dele aqui, ele veio para o Brasil e ele enfrentou lá uma cultura diferente, porque ele era de um país, eu hoje vivo em Portugal, e aqui os meios religiosos que não têm orientação brasileira, que são organização brasileira, é comum eles tomarem bebidas alcoólicas. E nós que viemos de uma cultura brasileira não temos esse, estou dizendo a imensa, as igrejas tradicionais não têm. E esse líder ele foi para lá, eu esqueci o nome dele, e ele levou a cultura do país dele, ele foi criticado por isso. Só que depois ele trouxe os pastores para o país dele, onde a cultura era diferente, e aí foram lá e colocaram uma blusa que era de uma forma diferente, e ele falou, tá vendo, o que vocês estavam dizendo para mim? Que era algo pecaminoso, na verdade estava dentro de uma cultura religiosa, de uma doutrina. Então nós sempre dizemos, divergimos nas doutrinas, mas somos unânimes na sã doutrina. E todos nós, os que colocam, os que não colocam, são felizes, mas todos nós somos cheios de Deus. Alguém colocou aqui, eu vou ler depois. Percebe aí? Vamos seguir então aqui, só para não deixar nenhum fio solto aqui na nossa live. Uma coisa importante, o pastor Vitor bem poliu aí, que eu não sou nada polida, sou nada polida, então ele deu um polimento, maravilha.
O que eu queria enfatizar, e eu concordo plenamente com o que ele falou, né? Tem toda essa questão do costume, eu chamo costume, né? Os costumes e a doutrina que é a ação. E o restante são costumes, normas ali internas, regras, né? Da própria instituição, ok. Mas o que eu queria levantar era a cultura do medo. É o quanto essa pessoa é coagida a fazer. Ela não tem um entendimento em liberdade. Então, para botar luz, né, a reagir assim, a verdadeira liberdade, bota luz. Você tem um entendimento para a obediência? Como que eu vou obedecer? Por que eu vou obedecer? Qual é o entendimento? O que que isso gera? Esse é o caminho da liberdade. Você compreende isso, escancara a tua realidade, como o pastor Alexandre falou, a tua cosmovisão ela vai explodir. E aí, nessa perspectiva absurda, você se move em obediência porque você gerou entendimento daquilo. Não porque você foi coagido. Se fizer isso, a represária é essa. Se fizer aquilo, não acontece isso aqui com você. Então, botou luz. Como é que você reage a essa liberdade? Existe um entendimento, existe uma construção do raciocínio, existe uma fundamentação do que está sendo dito, ou é arbitrário? Ou é faz porque eu estou mandando e acabou, né? A gente já teve momentos assim da liderança lá da frente mandar cala a boca e senta. Cala a boca e senta. Desculpa, eu posso opinar? Não pode opinar, cala a boca e senta. Era um falando e todo mundo cala a boca, só quem fala sou eu. Então, isso é coagir as pessoas, né? Foi nessa perspectiva que eu queria dar o exemplo, mas o pastor Vitor bem poliu aí, porque existem, né, todas os tradicionalismos ali, as regras, os Sim. costumes. Eu acho que eu Se não fechei foi aqui só minha para não parte. deixar a ponta solta, porque eu quero agradecer Perfeito. o apóstolo aqui, ele me lembrou o nome. Quando eu estudei o exemplo, estava falando do bispo Roberto McAllister, que ele tinha ido ao Brasil e na tradição dele, eles bebiam chopp. Ele chegou no Brasil, reuniu com os pastores, e aí todo mundo chegou no restaurante e todo mundo pediu Coca-Cola e ele falou, me dá um chopp. Aí os pastores falaram, meu bispo, a gente aqui não toma chopp. Ele, me perdoe em nome de Jesus. Aí pediu também a Coca-Cola. Aí ele, de propósito, ele levou os pastores para o país dele e todos levaram suas esposas com a blusa aqui. Aí ele falou assim, meus pastores aqui, as mulheres não usam blusa até aqui. Não, ele falou assim, eu só queria ensinar para vocês o que é doutrina e sã doutrina. Foi uma boa lição que o bispo Roberto Macalester deu aos pastores e eu trago aqui como Deixa eu contribuição. fechar Para a gente uma caminhar coisa aqui só que para eu a conclusão. esqueci. Uma coisa. Dentro de buscar a verdadeira Nós temos liberdade em 5 minutos. Cristo, tá. Dentro de buscar a verdadeira liberdade em Cristo, você pode procurar uma igreja que seja cheia de amor e graça. Você pode procurar uma igreja sem manipulação. Existem tantas igrejas saudáveis, você não precisa estar dentro de uma liderança opressora. Foi só essa parte que eu esqueci, Não, tá? você foi para a minha pergunta. A gente está com o mesmo ponto. Eu ia só falar sobre o discernir e confrontar com sabedoria, né? Nós temos que ter o discernimento e confrontar. E eu vou frisar isso. Confrontar é diferente de afrontar. Confrontar em amor, com respeito, submissão, a sua liderança. E se você tentou ali, mas o pastor está nesse ponto, você viu que não está convergindo ideia e aquilo não está te proporcionando paz, eu preciso citar o doutor Teodomiro José de Freitas, uma vez quando eu estava fazendo seminário teológico lá na FATEP, lá na Pavuna, e ele desenhou uma pirâmide para mim. Ele tem mais de 40 anos de pastor da primeira igreja batista lá na Pavuna, a casa é grande porque o céu é grande. Ele desenhou uma pirâmide, eu estava num conflito danado, um jovem recém-casado, cheio de porquês, e ele desenhou uma pirâmide e ele falou assim, meu jovem, observe essa pirâmide, aqui no topo da pirâmide está Deus, no segunda parte está a sua família, na terceira parte está a sua profissão, na quarta parte está a sua igreja local. Aonde você está tendo problema? Ele falou assim, aí eu falei, na quarta parte. Ele falou assim, a igreja local ela é importante, ela é relevante, mas é um ambiente onde você precisa ter paz, se sentir abraçado, se sentir plenamente alimentado. Você não pode abrir mão de Deus, você não pode abrir mão da sua família, você pode até trocar de emprego. E se essa sua igreja local ela não está corroborando com os princípios estabelecidos da palavra e já foi identificado e você já falou com a sua liderança, troca. Ponto. Eu olhei para ele, é simples assim, meu jovem. O seu compromisso é com o reino de Deus. Você só não pode ser infeliz dentro da igreja local. Eu falei assim, nossa, ele com um desenho, ele acabou com o meu drama assim em alguns segundos.
Mas é isso. A última aqui, para a gente fechar, que foi até que eu coloquei, que é procurar uma igreja saudável. Né? Se você está numa igreja onde você está vendo que os princípios da palavra estão sendo deturpados, se você já conversou, você já entendeu pela Bíblia, em oração, você tem a convicção, você já tentou esgotar todos os pontos, e você não tem paz, a gente falou aqui de forma exaustiva que nós temos que viver em paz, nós temos que viver em amor, em alegria, em obediência a Deus e à palavra de Deus. Gente, nós estouramos 34 minutos. O pastor Alexandre vai puxar minha orelha, que ele sempre fala, Vitor, segue o horário. Travou aí. Travou um pouquinho. Travou o vídeo. Tá travado ainda. Parece tudo. Voltou. Pastor Alexandre travou? Não, ele é Travou militar, você. ele consegue ficar firme ali, Não, reto, sem mexer. travou você, Vitor. Eu que Você travou, mas já voltou. Vai lá, É, então, mas já pastor Alexandre, palavra final aí para a turma aí que ficou. Palavra final. A pastora Kaline falou sobre o estandarte, né? E falando das características do reino de Deus, que não é o medo. Eu penso que se eu fosse pensar, eu imaginar uma figura que estivesse presente nesse estandarte, seria o amor de Deus. E quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, ele tem encontros com pessoas que sofreram, a mulher, a adúltera, e o medo, essa questão de coagir pessoas nunca foi a maneira de Jesus ensinar ou transmitir os valores do seu reino. Nunca foi. O medo, ele é paralisante. O medo, ele paralisa as pessoas. Mas o oposto do medo, ele liberta, ele impulsiona, ele encoraja, ele traz vigor, ele promove a alegria de viver uma novidade de vida. Então, assim, eu não imaginava nem que eu ia falar hoje, né? Eu estava ali no contra-regra, mas eu não consigo imaginar conceber alguém que teve um encontro com Cristo e viver sobre esse sentimento paralisante de medo. Então, eu quero enfatizar nessa noite mais uma vez para você que está ao vivo, para você que vai assistir posteriormente essa live. Não viva sob ameaça, não viva de maneira nenhuma amordaçada, algemado, não, porque o Evangelho promove libertação. O Evangelho de Jesus Cristo promove salvação. O Evangelho de Jesus Cristo promove desenvolvimento em todas as áreas da vida. Uma esposa, ela é uma esposa saudável. O profissional, ele é um profissional saudável. Ele é o melhor, ele se destaca no seu trabalho. Por quê? Porque ele teve encontro com Cristo. Esse Evangelho liberta, tira as amarras, as escamas da sua vista. Ele não pode mais caminhar algemado. E são esses valores, essas características de alguém que teve encontro com Cristo estão presentes. Jesus ensinou isso. Então, não dá para conceber a ideia de fazer parte do reino de Deus e viver com medo, viver amedrontado, algemado, amordaçado, amarrado. Esse não é um valor presente no reino de Deus. Quero agradecer já, Vitor, pelo convite. Na verdade, eu queria até propor que você convide aí o pastor Hernani para uma outra oportunidade. Né? Entrei aqui com meio que um step. Né? Eu confesso que eu queria ouvir mais aí a pastora Kaline, mas a gente vai interagir num outro momento. E agradeço você aí pelo convite. Nem me apresentei no primeiro momento, né? E é isso. Já está aqui, o tempo já se esgotou. E um abraço. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Pastora Kaline, palavras finais aí. Palavra final, 1 minutinho. Todo mundo fala, meu Deus, porque Jesus sentava com o publicano. Pastora congelou? Eu que congelei ou vocês congelaram? Foi a dela. Enquanto a pastora Kaline congelou, algumas pessoas perguntam, né, por que dessa live? Né? Eu falei no início, falando aqui no final. A live, na verdade, ela originou-se a partir do livro que eu escrevi, que é esse livro que eu não tinha mostrado, Que Reino é Esse? E Deus me iluminou para escrever esse livro, né? E nesse livro eu falo do reino de Deus sob diversos prismas. A visão de um menino,
nascido e criado dentro de uma comunidade, na visão de um adolescente, na visão de um jovem. Falo sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância, o reino dos coaches, o reino da magia branca, negra. Falo sobre o reino do ocultismo, falo sobre o reino do satanismo e o reino de Deus. Então, você pode estar perguntando assim, como é que eu adquiro esse livro? Esse livro ele está nas plataformas aí da Amazon. Você consegue adquirir tanto ele impresso, tanto na versão e-book. É só entrar na Amazon e digitar lá. Que reino é esse? E você vai ter acesso a esse livro aí, entrega na sua casa. Ele entrega em mais de 100 países. Tá bom? Que Deus abençoe você. Pastora Kaline, palavras finais aí. Que a senhora se Voltou? Tinha considera. travado? Tinha Para mim travado. ficou normal aqui. Tinha Então vamos travado. lá. Oh, Jesus come na mesa com publicanos e pecadores. Uau, não é Jesus sentar na mesa com publicanos e pecadores. São os pecadores terem prazer de sentar na mesa com Jesus. Quando você vai num casamento e você tá doido para se divertir, a última mesa que você senta é a mesa dos bispos. Que a mesa dos bispos está todo mundo com a gravata sério, conversando como é que tá a igreja lá, irmão, e a sua, e tal. É a última mesa que você quer sentar, meu amor. Tu procura aquela lá no final, que o pessoal tá fazendo a bagunça, a galera se sentia à vontade de sentar na mesa de Jesus. Se ele fosse dentro, né, se ele fosse o líder da cultura do medo, seria a última mesa que os pecadores sentariam. Então eu queria deixar essa palavra final. Procura uma igreja, olha para o líder, procura não, calma, olha para o teu líder e vê se ele é parecido com Jesus. Se ele for parecido com Jesus, você fica. Se esse cara não parecer com Jesus, se esse líder, falso líder, né? A carioca, o cara. Se o falso líder não parecer com Jesus, pega a tua família e tira de lá e procura um lugar onde a liderança parece com Jesus. Que os publicanos e pecadores sentem na nossa mesa. Que a gente tenha as portas abertas aí no reino. Que a gente não impeça outros entrarem, né? Obrigada, pastor Vitor. Foi uma honra. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Vocês são cultos demais. Eu me sinto a menor da casa aqui. E para mim foi uma honra poder servir, tá? Vocês estão um nível aqui, ó, muito alto. Ah, eu, Deus eu, eu que abençoe. agradeço. Eu agradeço a generosidade de vocês, pastora Kaline, pastor Alexandre, um agradecimento especial, porque eu te mandei uma mensagem, se você vai entrar, você já estava pronto aí, e você já falou assim, tamo aqui, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Obrigado pela confiança de vocês, de virem aqui participar dessa live. A gente já havia falado, falei com a pastora Kaline, também falei com o pastor Alexandre, que a gente sempre tem conversado. Esse tema é muito, muito sério, muito importante, mas muito polêmico também. Mas só que nós precisamos, com muito temor, muita reverência, muito respeito, mas tratar desse tema aqui. Eu concluo dizendo assim, fazendo coro com a consideração tanto do pastor Alexandre e da pastora Kaline, que uma vez um líder meu falou o seguinte, Paulo, ele falou assim, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se o seu líder ele falar para você assim, não olhe para mim, olhe para Cristo que eu sou pecador, então você precisa levantar sua anteninha aí, porque o seu líder ele tem que dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo, não porque ele é perfeito, porque todos nós somos imperfeitos, nós somos falíveis, nós somos errantes e precisamos da graça, bondade e misericórdia de Deus. Mas você precisa olhar realmente se essa liderança ela está te apresentando o evangelho da cruz ou se está te apresentando o evangelho das emoções. Um pastor, professor meu que dorme no Senhor, e eu faço aqui homenagem a ele também, pastor Sebastião de Vigie, ele, uma vez quando eu era menino, eu tinha uns 15 anos, eu falei, pastor Sebastião, porque muitas pessoas choram quando os outros estão pregando e a vida delas não mudam. Ele falou, meu jovem, porque os nossos pregadores estão pregando para a emoção, mas nós precisamos perseverar em pregar o evangelho da cruz. Curva sua cabeça. Vamos terminar em oração. Pastora Kaline, faça essa oração derradeira para nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós louvamos o seu nome por esse tempo aqui. Que honra poder servir tua noiva, Senhor. Que essa mensagem seja espalhada, que a cultura do reino seja manifesta. Senhor, que a verdade seja expandida nas consciências, nas mentes, por mentes renovadas, por uma liderança saudável, Senhor. Multiplica a mensagem que o pastor Vitor colocou nesse livro, os downloads que ele fez do céu. Faz alcançar a tua noiva nesse tempo, Senhor. É para essa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus Obrigado abençoe. obrigado a todos Amém. vocês que ficaram presentes aqui. Pastor Marcelo, ama sua vida, ama sua esposa, ama sua casa, sua família. Deus Obrigado, pastor Marcelo, pastora Grace, apóstolo, todos vocês que ficaram com a gente nessa live. Ela vai ficar gravada aqui, que Deus te abençoe. E esse foi o nosso segundo Falando do Reino. Graça e paz, que Deus te abençoe. Deus Tchau. abençoe. Paz.